Olá, 800, beleza? Tudo tranquilo, tudo certinho? Espero que sim, espero que todos aí estejam bem. Mais uma vez, o meu desejo é que você e a sua família estejam todos bem. Espero que você também tenha aí feito boas avaliações, que possa ter tirado aí as notas máximas em todas as matérias. Isso vai ser bacana. Que quando nós retornarmos aí em breve, se Deus assim permitir, seu boletim aí vai estar recheado de notas azuis e você será o aluno estrela. Isso é muito legal. Espero que você esteja se esforçando para isso. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a nossa prova, vamos avaliar, vamos fazer a correção das provas de modo bem devagar, explicando as questões para que você vá entendendo e que você, quando estiver de posse aí da aula, você pegue um papel, um lápis, uma caneta e vai anotando aí as questões, e eu espero também que você tenha anotado as respostas que você deu para ir comparando com as respostas que a gente vai dar aqui, para ver se bate tudo direitinho e que você tenha tirado uma nota bacana, que eu espero que isso tenha acontecido. Também eu quero aí já, se por acaso você teve algum erro aí, digitação aí, de português, se perdoa a gente aí, porque eu já percebi em uma prova ou outra que aconteceu, não sei se na de vocês aconteceu, não lembro agora, mas se aconteceu, né, espero que não tenha atrapalhado você a fazer a sua avaliação, e pelo que eu vi das notas, não atrapalhou não. As notas no geral foram boas, isso é muito bacana. Vamos lá, vamos passar a correção da nossa prova com 8 questões, cada uma valendo um ponto, e vale 8 a prova vale 8. Então, se você acertou as 8, tirou 8, acertou 7, tirou 7, por aí vai. Isso só avaliação, sem contar o portal e mais algumas outras coisas aí, presença e tudo mais. Mas vamos lá. Questão número 1. Como eu disse, fazer bem devagar, sem pressa, na verdade, para a gente poder acompanhar aí. Questão número 1. E o seguinte, tem um enunciado que diz: marque verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo. Você já sabe como funciona. Eu falo uma frase, escrevo uma frase, e pergunto se essa frase é certa ou errada, se é verdadeiro ou falso, enfim. E a primeira é o seguinte: alienado é a pessoa que não tem interesse ou capacidade de compreender a realidade que o cerca. Claro que há algum outro tipo de alienação, mas eu estou falando da alienação da pessoa que vive no mundo da lua, né? Digamos assim, da pessoa despreocupada com a vida, que não se preocupa com nada. É nesse sentido, tá? Então diz: alienado é a pessoa que não tem interesse ou capacidade de compreender a realidade que o cerca, verdadeiro ou falso. Bom, vamos lá. Como eu disse, alienado nesse sentido da aula dada é uma pessoa que parece que não vive no mundo real. Ela está assim meia desorientada, está fora da realidade. Uns, né, se fazem alienados naturalmente e outros realmente não compreendem a realidade que está acontecendo por alguma dificuldade, que não é o seu caso, graças a Deus. O seu tipo de alienação, se for o caso, é outro, é aquela despreocupação, deixando as coisas irem fluindo sem se preocupar. Mas também sei que você não é assim, você é bacana, isso é show, isso é muito legal. Então vamos lá. O que faz com que a gente perca o interesse das coisas? O que diz assim: alienado é a pessoa que não tem interesse ou capacidade de compreender a realidade que o cerca. O interesse é importante, não perder o interesse. Em quê? Em tudo. Tudo. A gente fala assim: nisso aí não estou nem interessado. A gente usa algumas frases e claro que a gente não se prende muito em certos assuntos, claro que não.
Nem todo mundo se prende em todos os assuntos, mas a grande realidade é preciso que os nossos ouvidos estejam atentos a tudo. Porque possa ser que algumas coisas, em princípio, parecem não ser importantes, mas são importantes. Então você tem que estar atento, eu tenho que estar atento, nós temos que estar atentos. Se perceber que aquele assunto, que aquilo ali não está, né, não vai nos ajudar, não vai adiantar em nada, não vai contribuir para nada, a gente deleta. Agora, não prestar atenção nas coisas porque não tem interesse, aí é complicado. Imagina você estudante e não tem interesse em estudar. Como é que é isso? Na aula de matemática, né, de história, geografia, religião, você está alienado, está por aí, está em sala de aula, sentado, ocupando um espaço, mas está no mundo da lua. Bom, você está sem interesse naquilo ali. Então, você naquele momento se deixou de prestar atenção, e se deixou de prestar atenção, não vai compreender a realidade daquilo que está acontecendo ali, que é a aula. Você está em outra vibe, tá? Você está em outra sintonia, você está dessintonizado. Entendeu? Essa palavra existe. Não existe, eu inventei agora. Porque é assim que funciona. Então é importante manter o interesse nas coisas que é preciso ter um interesse. Como eu disse, estudar. Então é de suma importância que você tenha interesse. Então, marque verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo. Alienado é a pessoa que não tem interesse ou capacidade de compreender a realidade que o cerca. Verdadeiro ou falso? A questão número 1 é verdadeira. Vou tomar um pouquinho d'água aqui, porque ninguém é de ferro e a gente fala muito. A gente precisa abastecer. E limpar a garganta também. Então, é verdadeira a questão número 1. Vamos à número 2. Cidadania é a condição de cidadão. Nós já falamos tanto sobre cidadania, sobre cidadão, que eu posso até brincar aqui. A gente responde com o pé nas costas, com os olhos fechados. A gente vai lá e marca. Por quê? Porque você já nasceu cidadão. Você nasceu em uma família que veio te educando, que veio direcionando você, que veio ou não, que vem te educando, que vem te direcionando. Você está sendo incluído, já foi incluído na sociedade, mas o tempo vai passando, a sua experiência vai estudando, você vai sendo assim mais visto, vai tendo uma responsabilidade, vai aprendendo mais, você vai sendo inserido em alguns outros contextos que é natural. É natural. Então você é um cidadão. Você é um cidadão. E como cidadão, você e eu precisamos nos comportar como tal. Você tem uma cidadania. Você nasceu num país, você mora em um país, você mora em uma cidade, você mora em um bairro. E você tem a sua cidadania. Então, a resposta aí é ver cidadania, a condição de cidadão, porque todo cidadão tem uma cidadania. E é importante a gente saber disso, porque isso requer responsabilidade e compromisso. Ser um cidadão, e nós já falamos sobre isso, acarreta uma série de fatores, uma série de situações, e a cidadania traz sobre nós um negócio muito bacana, legal. Quando chega num lugar, você mora onde? Eu moro em tal lugar. Você vai no outro estado, você mora onde? Pô, eu moro no Rio de Janeiro, que legal. E você mora onde? Mora em que bairro? Ah, eu moro no bairro tal. E eu tô falando no bairro tal porque eu não sei onde você mora, mas assim, às vezes a pessoa tem vergonha de dizer que mora em tal lugar. Eu não tenho, não. Né? Em todos os lugares tem, em toda cidade, tem em todo bairro, em todo município, tem lugares bons, tem lugares mais ou menos, também pode ter lugares não muito bons. E quando eu falo em lugares não muito bons, é porque existem lugares às vezes que são tomados pelos homens, digamos assim, pelos homens maus, pelas pessoas que não querem saber de nós, né? Enfim. Mas eu, por exemplo, moro em Belfort Roxo, vocês sabem disso. Eu não tenho vergonha de dizer que eu moro em Belfort Roxo. É o local que eu nasci, me criei
e continuo morando até hoje aqui no lugar que eu moro, ou seja, em Belford Roxo. Então, resposta número 2 é verdadeiro. Questão número 3. Vamos lá. Todo cidadão é igual perante a lei e tem direitos e deveres. Bom, já falamos tanto sobre isso que é chover no molhado, certo? Chover no molhado. Mas é importante, antes de dar a resposta, a gente falar sobre isso. Porque a questão diz o seguinte: todo o cidadão é igual. O seu comportamento é assim, de ver o outro como igual? Porque se não for, tem alguma coisa errada. Aí a ideia de cidadania e de cidadão perde valor. Porque ser cidadão só para tirar proveito e reconhecer e querer bater no peito e falar que é um cidadão que pertence ao Brasil e mora no Rio de Janeiro e tal, essas coisas, tem a minha cidadania, isso é bacana, mas traz um peso. E aí o peso é qual? De viver ou de buscar viver bem de maneira correta, participativa, colaborativa no local onde nós moramos. Por isso que a questão 3 fala: todo cidadão é igual perante a lei. Eu sempre falo a frase, e é verdade, que o meu direito e o seu direito também termina onde começa o do outro. Importantíssimo nós não esquecermos disso, porque é uma realidade. É uma realidade que precisa ficar muito clara em você, em mim, em todos nós, porque se eu tenho direitos, eu também tenho deveres. Se eu moro no bairro, outras pessoas também moram. Se elas têm direito de água, luz, se eu tenho, elas também têm. Se elas têm, eu também tenho. Se tem direito a saneamento, elas têm, eu também. Se a gente tem direito de sair, chegarmos a hora que quisermos, nós temos, eles também. Percebeu? Por isso que a nossa Constituição fala que todos são iguais perante a lei. E você, como cidadão, não é diferente. Só que vem a parte, às vezes, que nós não lembramos muito. Às vezes nós nos esquecemos ou fazemos questão, assim, dependendo do momento, né, de esquecer, é que todos têm direitos e deveres. Às vezes nós só lembramos dos direitos. Não, porque eu tenho direito a isso, porque eu tenho direito àquilo, se fizer isso, porque fulano não tinha o direito de fazer isso comigo, tal. Isso é bacana. É bacana lembrar que nós temos direito, sim, e temos mesmo. E é preciso reivindicar os direitos que temos. Isso é fato, isso é lógico. Tem como ser diferente. Isso é legal. Mas é preciso também lembrar que você, eu, portadores de direito, temos também os deveres. Aí você pensa naquilo que você quer do outro, quer que o outro faça com você. Como deve ser, você também deve cuidar para fazer com o outro, ou não fazê-lo. E eu já citei vários exemplos aqui, e eu sempre cito aqueles bem comuns de lugares públicos, quando nós estamos que o outro também está. A gente precisa tomar cuidado, porque algumas coisas que a gente pode estar achando que não está afetando o outro, está. Situações corriqueiras, né, dentro de um contexto assim que não é violento, mas que pode gerar um problema. Cinema, shoppings, atitudes que tomamos. Então, cinema. E eu já falei isso para vocês. Você está lá vendo seu filme, alguém já viu e está vendo de novo. Aí daqui a pouco você está escutando se comentar sobre o filme. Já pensou se ele fala o final do filme e você nunca viu o filme? É um negócio meio assim, né? Pois é. Se você não quer que as pessoas façam isso, você também não deve fazê-lo. E aí você fala: mas se fizerem comigo, não justifica você fazer também. Há uma orientação bíblica que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E é importante também trazermos isso à memória. Então a resposta aí da número 3, todo cidadão é igual perante a lei e tem direitos e deveres. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque
Já disse, da mesma forma que temos direitos, nós também temos deveres como cidadãos. Se a lei é para nos proteger, a lei também é para nos chamar a atenção quando erramos, quando não fazemos aquilo que devemos ou deveríamos fazer. Muito bem, vamos lá, a quarta questão de a palavra torpe significa. E aí a letra A, situação inadequada. Letra B, que fere os bons costumes. Letra C, hábitos e costumes. Letra D, irrelevante. Bom, você vê que se você prestou atenção aí na aula, nas aulas e na questão em si, na 4, você vai ver que ficou muito tranquilo para responder isso aí. O que é uma palavra torpe? E eu expliquei isso, dei até um texto bíblico falando, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que serve para edificar, ou seja, para ajudar, para melhorar. Palavra torpe são palavras inadequadas, que podem ser palavras fúteis, palavras de baixo calão, xingamentos, ofensas, qualquer coisa, né, que não é adequado a um cidadão, a pessoa igual você, igual a mim, pessoas decentes, pessoas que não andam por aí enchendo a boca de qualquer coisa e pronunciando de qualquer maneira. Então a palavra torpe é uma palavra ruim, é uma palavra que traz uma conotação, que traz um sentido nada bom, e é preciso que você e eu, que nós estejamos atentos com aquilo que falamos. O que pensamos, as pessoas não sabem, não tem como saber. Só Deus sabe o que nós pensamos até antes de nós pensarmos. Mas as pessoas, os seres humanos, não. Então é muito cuidado, é preciso, na verdade, ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, né? Porque depois que a gente fala, sai, e depois que sai, quem escutou, como diz as palavras, são ditas soltas, e o vento as leva. As leva para onde? Então é preciso ter cuidado com o nosso palavreado, com o nosso linguajar. E a resposta do número 4 é a letra B. Então, situação inadequada? Não. Hábitos e costumes? Não. Irrelevante? Não. Então, palavra torpe significa que fere os bons costumes. Ou seja, tudo que é contra uma boa conduta, um bom procedimento, que são os bons costumes, não é bacana, e isso fere, e a gente chama isso